Exatamente hoje, há 523 anos atrás, o Brasil foi descoberto. E sabe o que isso significa? Isso significa que há 523 anos o Brasil está para quebrar. É isso mesmo que você ouviu. Há 523 anos o Brasil vai quebrar. Vamos fazer uma análise bem rápida da história do Brasil? Quando as pessoas estavam se organizando, lutando pelo fim da escravidão, sabe o que se dizia na época? Que isso iria quebrar o Brasil. Que a economia brasileira iria quebrar. Quando as mulheres, através de muita luta, conquistaram os seus direitos, sabe o que se disse? Que o Brasil iria quebrar e que a sociedade brasileira não era mais a mesma. Sabe o que os religiosos disseram? Disseram que o lugar da mulher era na casa, na cozinha, tendo filhos, e que esse tipo de degeneração iria quebrar o país. E aí eu te pergunto assim, uma coisa muito específica. Você não acha no mínimo estranho que esse discurso de vai quebrar, depois de anos e anos e anos, dessa mesma ladainha, desse mesmo papinho, você realmente acredita que nós iremos quebrar por conquista de direitos? Aliás, as pessoas agora não chamam mais de conquista de direito. Toda vez que você fala em direitos no Brasil, um grupo específico vai dizer: ah, não, mas aí você está querendo demais. Como assim as pessoas não vão ser mais escravizadas? Não terão mais que trabalhar à força? Como assim as mulheres terão mais direitos? E mais recentemente, a gente escuta: como assim LGBTQIA+ são pessoas e devem ser protegidos? Como assim os trabalhadores têm que ter direitos assegurados? Como assim? Que absurdo! Como assim minorias sociais devem ser entendidas como pessoas em uma sociedade? E agora a nova onda do momento é dizer: o Brasil não vai aguentar Lula. O Brasil não vai suportar Lula. Iremos quebrar. Mas e a economia? E de novo, há 523 anos nós vamos quebrar. E lembrando a vocês que eu sou oposição ao governo Lula. Eu não sou nenhum entusiasta, nenhum fã do Lula. Votei e votaria de novo nele no segundo turno, sem arrependimento nenhum. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer que ela é muito simples. Quais são os dados econômicos do governo Lula e quais são os dados econômicos do governo Bolsonaro? Ah, mas a corrupção, a Petrobras... Não. Você entendeu errado a minha pergunta. Vou repetir a pergunta. Quais são os dados da economia no governo Lula e quais são os dados da economia no governo Bolsonaro? É incomparável. Você não precisa ser nenhum gênio, nenhuma pessoa especializada na área para entender que até se você comparar o governo Dilma, os dois governos Dilma, com o governo Bolsonaro, as coisas não têm comparação. Você pode apontar o problema que você quiser no Lula, você pode falar o que você quiser da Dilma, mas não existe comparação quando a gente fala de economia. Eu queria saber de você, por que será que a nossa mídia, quando fala de Lula, quando fala de Dilma, quando fala de PT, de esquerda liberal, por que a mídia sempre diz que vai quebrar? Por que toda vez que um pobre consegue viajar de avião, a mídia diz que vai quebrar? A realidade é que quem manda nesses meios de produção, nos meios das mídias, em tudo que nós temos, é uma classe específica, os burgueses. O Brasil e a maioria esmagadora dos países no planeta Terra são mandados e comandados por burgueses. E aí tem muita gente que acha que você ser um socialista ou um comunista, lembrando de novo que socialismo e comunismo tem nada a ver com Lula. Lula não é comunista nem socialista. Mas quando você se diz comunista como eu, você passa a enfrentar um grupo de questionamentos que não valem para outros grupos. Se a burguesia manda no mundo inteiro e você começa a questionar o poder da burguesia, começa a questionar por que quem manda em tudo são os burgueses, você começa a enfrentar um tipo específico de questionamento. Ah, mas como assim você defende o Estado? Nós não defendemos o Estado. O Estado atual que nós vivemos é um Estado burguês. Quem defende o empresário quando a coisa está dando ruim, quando ele está para quebrar, quando ele vai ter uma falência, é um cara tipo o Lula. Sabe as lojas americanas que estavam para quebrar recentemente? Lembra dessa parada? Então, o que vai acontecer? Perdão fiscal. O perdão fiscal vai acontecer para o rico, para que o rico continue sendo rico. E aí eu te pergunto, por que então que as elites não gostam de Lula? Quer dizer, um grupo específico da burguesia. A real é que qualquer forma mínima de ascensão social da classe que é mais explorada, que é a classe trabalhadora, é uma ameaça. Chamam Lula e qualquer um que minimamente fala em direitos sociais, de comunista, de socialista, justamente porque eles sabem muito bem que se as condições de vida da classe mais pobre melhora,
A tendência é pressionar para que direitos sejam assegurados. A tendência é a pressão para que socialmente as pessoas finalmente sejam equivalentes, se torne uma coisa real. E para esses grupos, isso é uma ameaça. Vou dar um exemplo para você. Você lembra daquele evento que aconteceu em Mariana, aquelas barragens da Vale do Rio Doce? Você sabe o que acontece com o dono da Vale do Rio Doce? Você sabe qual é a diferença desses donos, para eu e você se você cometer um crime? Você, além de não ter acesso a advogados, ou possivelmente não ter acesso aos melhores advogados, a sua chance de ser preso e não ter grana para uma fiança, não ter grana para, sei lá, reverter algum tipo de processo, é baixíssima. Então, não só juridicamente, mas socialmente, em absolutamente todas as esferas, eu e você não somos iguais. E a gente vive numa sociedade que as pessoas pegam a Constituição e falam, não, mas tá escrito aqui, ó. Tá escrito, ó, legalismo. E o legalismo não vai nos levar a lugar nenhum. Quando eles dizem que o Brasil vai quebrar, é porque o Brasil está no caminho certo. Você realmente acha isso quando estavam roubando a Petrobras? Meu amigo, minha amiga, a corrupção é uma coisa sistêmica. O sistema capitalista é corrupto por si só. Então, quando você tem um escândalo de corrupção acontecendo num governo, em que a burguesia está lucrando, tipo o governo Bolsonaro, o peso é totalmente diferente. Sabe por que derrubaram Dilma Rousseff e não Bolsonaro? Porque ele serve a um grupo específico. Não é lucrativo para um grupo específico apontar esquemas de corrupção quando a coisa está andando. E andando para quem? Para esse grupo. Pois então, o que qualquer governo precisa fazer é não só conciliar com a direita, mas ser de direita no sentido econômico. E aí eu te pergunto se isso é de alguma forma algo democrático. Aliás, você provavelmente não está bem ligado no que é uma democracia, porque o nosso conceito de democracia é uma falsa democracia. Eu e você não vivemos em uma democracia, porque tudo passa pela mão dos ricos. Então a gente precisa semear senso crítico. Por que essa notícia está aparecendo aqui? De quem é o interesse dessa notícia estar aqui? Somente quando a gente fizer isso, e entender que nada é por acaso dentro desse sistema, e que figuras como Lula não representam de verdade o que é o trabalhador, é que a gente finalmente vai construir algo novo. A gente só realmente vai construir algo novo quando a gente começar a semear o chamado consciência de classe. E o viés da consciência de classe não pode ser reformista. E o que é reformismo? É acreditar que através do jogo eleitoral burguês, ou seja, as eleições, eu e você vamos conseguir mudar o que precisa ser mudado. Através das eleições, você não vai mudar o que precisa ser mudado. Não é Lula que vai dar ao trabalhador o que o trabalhador merece. Sou eu e você organizados para uma revolução. E sim, a capa desse vídeo era só um clickbait mesmo. Eu vou ficando por aqui, viu? Agradeço real se você puder se inscrever, curtir meu vídeo, compartilhar e fazer tudo isso aí que você já sabe. Vou ficando por aqui. Tchauzinho.